Alô, galera, voltei. Lindomar Fortecast na área. Vamos falar um pouco sobre política. Estamos aí em ano de eleição, falta menos de 3 meses para que isso aconteça. Tinha um candidato aí que poderia atrapalhar o Bolsonaro, mas nós não sabemos o que acontece lá nos bastidores lá da política. Aí dizem que ele caiu porque tá de briga de partido, mas se a gente for olhar direitinho, não é isso. Mas pelo menos é um que não atrapalhe, que é um que vai começar praticamente ali sem experiência alguma. A verdade é essa. E a verdade é que eu até falei, achei que ele pudesse ser um bom presidente. Mas eu vi que quando ele declarou ali o. Ele declarou acho que 16 milhões, mas ele fala muito em bilhões. Então não dá para a gente entender muita coisa e não dá muito para a gente confiar em políticos, nem em pessoas e muito menos em políticos. Acho que o Bolsonaro estava aí, chegou para presidente, infelizmente chegou o coronavírus aí também junto com ele, que atrapalhou muito a política, foram 2 anos, onde o Supremo deu poder para a esquerda falir as lojas, falir os empresários e falir tudo. Mas Bolsonaro continuou seguindo em frente. O que mais fizeram foi tentar derrubar Bolsonaro. E como eu sempre digo, eu não tenho opinião formada, eu analiso muitas coisas. E depois de muitas análises, eu vi que Bolsonaro, vivendo quase todos contra um, foi mídia, foi esquerda, foi tudo, foi os traidores contra ele, mesmo assim ele continuou seguindo em frente. E nós vimos que lá no país que é tipo Lula, ou nos países que é tipo Lula, que é Argentina, Venezuela e tal, a porcaria que foi esse tipo de governo lá. E aqui, pelo menos, nós continuamos seguindo em frente. E nesse primeiro mandato, o Bolsonaro estava estruturando e terminando coisas que o outro lado começava por superfaturamento e depois abandonava a obra, assim, estragando o dinheiro do povo. O dinheiro não é deles, o dinheiro é do povo. E ele terminou essas obras. Então não adianta ninguém ficar reclamando, ele não fez, ele terminou coisas que muitas pessoas não fazem, para não querer dar crédito para o outro lado. Mas o crédito não é de quem para no meio do caminho, o crédito é de quem chega até o final. Então eu mesmo estava meio decepcionado com o Bolsonaro, mas a partir do momento que eu faço as minhas pesquisas, que eu estudo, eu vejo que lá por trás a gente não sabe o que acontece. E com 4 anos de governo, 2 foi de pandemia, e mesmo assim o Brasil segue em frente. E o que o Bolsonaro plantou através de consertar estradas, através de mandar água para onde não tinha água, e através de coisas aí, muitas coisas que nós, cidadãos comuns, não sabemos, através disso, ele fez uma plantação que vai ser colhida no próximo mandato dele. Ele está vindo aí, está vindo forte e ele sim vai ser reeleito. Não adianta a esquerda falar de pesquisa e falar que Lula está na frente, quando o Lula não consegue sair nas ruas sem ser vaiado ou quase agredido. E o Bolsonaro sai e ele é ovacionado pelo povo. Então não adianta a pesquisa falar, como falou antes das eleições, que todos que fossem para o segundo turno com Bolsonaro, inclusive o Daciolo, o Bolsonaro perderia, o oponente seria eleito. Então nós vimos que essas pesquisas são compradas, que essas pesquisas são fake e que essas pesquisas não refletem a verdade. Porque se refletisse a verdade, Bolsonaro não era para ter sido presidente. E como eu sempre falo, eu não tenho político de estimação. Então já fiz algumas críticas a Bolsonaro, alguns questionamentos. Mas, como eu disse, a gente não sabe como funcionam os bastidores da política, então a gente tem que fazer uma meia-culpa, porque a gente não entende realmente o que acontece. Mas só a gente vendo Bolsonaro indo para as ruas e o povo apoiando ele, e o Lula não podendo nem sair na rua, a gente vê que isso é a maior pesquisa que tem. E em 7 de setembro, ele vai mostrar muito mais a força que ele tem. E quando vier a eleição, aí finalizará a força que ele tem com o povo. E tem coisas boas para o próximo mandato. Aí já vai ser mais a fase da colheita.
Isso como se fosse numa plantação, você tem que plantar para depois colher. E ele plantou muita coisa nesse governo e provavelmente, e com certeza, ele vai colher no outro governo, que virá a reeleição dele. Porque quando ele está colhendo isso, ele está colhendo para o povo. Eu não posso torcer contra o presidente. Sou pró-governo. E o que o PT fez foi uma vergonha. Dinheiro mandado para outros países, dinheiro desviado. O filho do Lula, que trabalhava no Jardim Zoológico, virou empresário rico, rico, rico e rico. Muita coisa estragada nós vimos. O Lula foi condenado pela justiça, não foi só pelo povo, pela justiça também. Será que todas as instâncias e todas as pessoas que condenaram ele estavam erradas? E depois ele foi descondenado pelo Supremo. E por que será? Será que ele sabe demais? Será por que ele foi descondenado? Então o Brasil é complicado. Um lugar onde a gente pensou que o rico nunca seria preso, acabou sendo, nós pensamos que ia mudar, mas depois vimos que nada mudou realmente. Melhorou alguma coisa sobre essa área, mas não mudou realmente. Por que não mudou? Porque foram quase todos soltos de novo. E o Lula vindo como presidente, ele sendo condenado, várias instâncias, vários juízes, ele sendo condenado e depois descondenado, ainda tem a oportunidade de vir como presidente novamente do Brasil, isso é uma vergonha. Tinha aí o outro candidato que veio com força total, mas a pressão é muito grande e não é qualquer um que aguenta essa pressão. Bolsonaro aguentou o primeiro mandato todo e no segundo mandato ele que vai ter uma bancada muito mais forte, ele que vai poder botar alguém no Supremo, ele que vai indicar, então ele vai estar mais forte ainda, assim estando mais forte para o Brasil, levando o Brasil aonde ele já deveria estar, que é no topo do mundo. Lindomar ou Lexline, podcast. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e deixe seus comentários. E quem quiser fazer algum trabalho aqui no estúdio, ou alugar um horário no estúdio, ou fazer uma parceria com o estúdio, qualquer tipo de parceria, é só entrar em contato aí com o nosso Instagram, que a gente vai estar retornando para trocar uma ideia com vocês. Valeu, até o próximo vídeo. Fim de papo.